no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 8. Muito obrigado. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 8. Saudar aqui meu amigo pastor Dilon, saudar a irmã Estela, saudar a irmã Daniele. Dizer aqui a vocês que estou acompanhado de dois amigos do Rio de Janeiro, irmãos do coração, pastor Antônio Marcos, pastor Adriano Dias. Pastor Adriano já esteve comigo aqui outras vezes, pastor Antônio é a primeira vez, estou feliz pela presença deles, vão fazer uma maratona comigo aí, aqui no estado nos próximos dias, e estamos caminhando para a glória de Deus. Capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos, verso 8 também. Quem encontrou, grita forte, eu amo a Bíblia. Está escrito, e comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Versículo de número 14. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda. Tendes ainda o vosso coração endurecido? Quem pode dizer amém essa noite? Se tem um movimento que todo mundo aqui quer fazer, se tem um movimento que todo mundo aqui gostou de ter feito, é sair da escassez para a abundância. Não, isso é uma delícia, né, gente? É uma maravilha. De repente você perceber que você pode hoje estar numa condição de abundância e ter já estado num quadro de escassez. Esse gráfico da vida, essa mudança de estágio, de nível, fazer essa subida, fazer essa transição, é uma coisa maravilhosa. Quem está lutando por isso. Quem acorda cedo e tenta romper com suas limitações e dificuldades, está lutando por conta disso. Ninguém quer ficar na escassez. A escassez é incômoda. Você viu que a palavra do pastor Christian aqui, nos incentivando e instruindo sobre oferta, perceba como a palavra teve um peso e como ela gerou em nós um temor, quando mencionado aqui a respeito de ser colocado na condição do pouco, restringido ao pouco. Por quê? Porque isso vai na contramão dos nossos anelos, vai na contramão dos nossos anseios. Não é o que eu estou querendo. Eu estou querendo viver em abundância, em todos os âmbitos da minha vida, e não existe mal nisso, não reside nisso uma coisa detestável ou lamentável, não, é uma busca normal, é um desejo legítimo. Abundância é um estado que todo mundo quer estar, sim ou não? Sim ou não? Vai que você dá esse sim maroto, deva pensar que você está querendo ficar na escassez, hein? Vamos de novo. Quem quer ficar na abundância aqui? Não é a condição que a gente quer, sim ou não? Sim. Os dois textos da multiplicação de pães e peixes mexem tanto com a gente, porque eles são isso. São Jesus fazendo uma coisa fantástica. Jesus pegou um recurso escasso, um recurso pequeno, e levou esse recurso pelo seu poder, pelo seu milagre, alimentar uma multidão. Então Jesus pegou o varejinho e fez um atacado. Ele pegou o varejo e fez o atacado. Acho que foi a única vez que o varejo alimentou o atacado, porque normalmente é o contrário, né? Mas aqui na multiplicação dos pães e peixes, o varejo alimentou o atacado. Então, quando ele fez isso, esses textos sempre motivam tanto a gente, nos alimentam, nos fortalecem, nos edificam, porque é esse movimento assim exposto pela página da Bíblia. É a gente ver o pouco se tornando muito, a gente vê o que não dá para nada, de repente dando para muito. E quem já passou por essa experiência aqui, sabe o quanto isso mexe com a gente. Sabe quanta gratidão nosso coração se enche quando a gente vê Deus fazendo coisas desse tipo. E eu tenho notícia para te dar, Ele ainda faz coisas desse tipo. Ainda pega o pouco e faz do pouco muita coisa. E quando esse texto começou, ele começou desse jeito, com escassez.
Quando ele terminou com abundância. Nós lemos juntos o finalzinho da história. E comeram e saciaram-se todos os milhares que estavam ali. E dos cestos do tudo que se levantou, sobraram ainda 7 cestos. Ou seja, depois de todo mundo ter comido, ainda sobraram 7 cestos. Esse resultado de abundância, que não só diz respeito ao tanto que eles comeram, como diz respeito a algo que sobrou ali. E não era pouco, cestos grandes. A palavra cesto aqui utilizada é a mesma palavra do grego utilizada para o cesto que transportou, que fez a fuga do apóstolo Paulo, ou seja, é um cesto suficiente para um indivíduo adulto ficar dentro. É um cesto grande, 7 cestos grandes, cheios de pães. E os discípulos ali, vivendo todo aquele cenário, aquele quadro de abundância. Só que a história continua. Jesus entra num barco, atravessa o lago e vai para a região da Dalmanuta. Quando ele chega do outro lado do lago, ele se indispõe com os fariseus, não fica, entra no barco de novo. Tudo isso numa sequência. Tudo isso numa sequência. Não é um dia, não é uma semana, não são. Óbvio que eu tomei cuidado de observar isso previamente. Tudo isso numa sequência. Termina a multiplicação dos pães e peixes, sobram os 7 cestos, Jesus entra no barco, atravessa o lago, se indispõe com os fariseus, entra no barco de novo. Aí, isso aqui, ó. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham nada consigo, senão um pão. Todo o cenário da abundância, todos os cestos que sobraram do outro lado do lago, se reduzem e se resumem agora a um pão. Por que, pregador? Eu já sei, deve ser porque o diabo mingou. Eu já sei, deve ser porque demônios foram lá, pegaram os pães e levaram. Eu já sei, deve ser porque Satanás deve ter feito um tremor na terra, abriu o chão e os cestos foram engolidos pelo chão. Não, está escrito aqui uma coisa bem mais simples, bem menos espiritual, porque na verdade, quando nós queremos dar uma desculpa para as nossas mudanças de quadro, a gente normalmente fica muito espiritual. O diabo roubou, cão, né? Só que aqui está escrito uma coisa que não é muito espiritual não, uma coisa bem normalzinha. E eles se esqueceram. A mudança do cenário, voltar a um quadro de escassez, não foi por nenhuma outra razão, senão essa que está escrita aqui: esquecimento, displicência. Eu venho aqui de Deus, com ordem do Espírito Santo, para trazer uma palavra ao seu coração. Não sei o quanto ela vai te animar a princípio, não sei o quanto você vai ficar feliz, não sei se você estava para comprar o livro e vai desistir, eu não sei, aleluia. O que eu sei é que a verdade é que nós estamos transferindo algumas responsabilidades acerca de alguns quadros, acerca de algumas mudanças. E Deus me trouxe aqui para te perguntar: o que foi que você fez com os 7 cestos que sobraram? Como você se relacionou com o quadro da abundância? O que você fez com aquele sobejo todo? O que você fez com aquele tempo que você estava vivendo? O que você fez com aquele cenário que você estava introduzido? O que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a casa que eu te dei? O que você fez com a família que eu te dei? Nós estamos aqui hoje para sermos confrontados pela palavra a respeito de uma coisa: muitas das coisas que estamos vivendo hoje são de responsabilidade nossa. Onde estão os cestos que Ele te deu? Não, pastor, Deus tem sido mal comigo. Então, me desculpe, perdão, eu peço perdão a você. Não, Deus tem sido terrível comigo. Então, me desculpe, peço desculpas a você. Não, o Senhor tem sido bom, sim ou não? Muito fraco, Ele tem sido bom, sim ou não? Tem sido provedor, sim ou não? Tem sido generoso, sim ou não? Então, acorda o teu vizinho e pergunta para ele: então, cadê os 7 cestos? Aonde está o produto daquilo que Ele fez? Aonde está o resultado daquilo que Ele te entregou e me entregou? Como nós lidamos com isso desse jeito? Como fomos capazes de atravessar o lago e largar tudo para trás?
como nos distraímos em meio à abundância, como nos perdemos em meio à fartura, como perdemos o senso de reservar, de administrar, de ser fiel, de cuidar da casa, de cuidar da família, como em meio ao tanto voltamos para o nada, simplesmente porque nos esquecemos do dever de casa. Deus me trouxe essa noite para te dizer: o primeiro momento, o primeiro movimento para a gente começar a mudar essa história é você parar e entender que quem esqueceu foi você, quem não cumpriu o protocolo foi você, quem quebrou princípios foi você, quem largou do outro lado foi você, quem se deslumbrou em meio à abundância foi você, quem viu muitos cestos e tinha tudo e acabou sem nada foi você, mas quem pode dar a chave da vitória ainda sou eu. Aleluia! Ora mahashandaraia. Aflição de não ter é uma aflição. Aflição de ter se esquecido é outra aflição. Vou te explicar com um exemplo muito simples do que eu estou falando. Simples. Imagina que você chega num lugar muito bonito. E aí você olha e diz assim: poxa, se eu tivesse uma bela de uma câmera fotográfica, um celular com uma ótima câmera, eu tiraria uma linda foto agora. Você está incomodado porque você não tem. Eu não sei você, mas já fiquei incomodado dezenas de vezes na minha vida porque não tinha. Sim ou não? Sim ou não? Você olha a situação e diz: puxa, se eu tivesse. Você vê a coisa e diz: se eu tivesse. Mas só que você não tem. Chega uma hora que você para de se culpar, para de ficar chateado consigo mesmo, afinal você não tem. Agora pensa uma situação diferente. Pensa você diante da mesma paisagem, diante da mesma vontade de tirar uma bela foto e se lembrando que na hora de fazer a mala, deixou a melhor câmera que você comprou e que parcelou em cima do criado mudo. E agora você está diante do lugar onde você podia utilizar. Você tem, mas esqueceu. A aflição é outra. A culpa é ainda maior. A gente tem vontade de dar uns tapas assim. Porque a gente sabe que é culpa só da displicência. Não é sobre não ter. É sobre ter se relacionado de maneira irresponsável. Não é sobre não ter, é sobre uma vez tendo tido relacionar-se de maneira errada. Eu tenho algo de Deus para dizer para alguém aqui. Talvez uma aflição está corroendo o teu coração, porque você pode não dizer isso em público, você pode não dizer isso à mesa de família, mas você sabe que você esqueceu a câmera em cima do criado mudo, você sabe que tinha tudo na mão, você sabe que Deus tinha te enchido e te dado um projeto bom, você sabe que Deus tinha te dado uma mulher boa para casar, você sabe que Deus tinha te dado um homem de Deus para ser teu marido, você sabe, e a aflição está te corroendo. Você entrou nesse culto aqui com a mente tomada, todo dia você se culpa pelo que você perdeu, uma vez que estava na tua mão, mas assim te diz o Senhor: tira o chicote da tua mão, porque hoje não é dia de alto flagelo, hoje é dia de recuperação e de restauração na casa. Oh, glória! Aleluia! E os discípulos, pregador, se esqueceram, irmão. Se esqueceram de levar pão. E o que eles tinham? Não tinham nada, senão um pão. Aí vão entrar dentro de um barco agora, para atravessar o lago para o outro lado. 13 homens. Quantos homens? Pode fazer melhor. Quantos homens? 13 homens com um único pão dentro de um barco, para fazer uma travessia. E aqui que eu quero que você comece a entender uma coisa. Por que a escassez é um cenário que o diabo fica tão feliz de que a gente esteja nele? Por que é tanto desejo do nosso adversário que a gente dê esse tipo de vacilo, que a gente seja displicente, que a gente se esqueça, que sejamos maus gestores daquilo que Deus nos faz chegar à mão? Por que ele está tão interessado no nosso quadro de escassez? Porque ele sabe dos desdobramentos, ele sabe que não é só não ter pão, ele sabe dos constrangimentos inerentes à escassez. Ele sabe o que a escassez vai roubar de você, ele sabe a paz que a escassez vai te tirar. Ele sabe o clima do barco que vai ser quebrado.
Ele sabe o nível de constrangimento que você vai ficar diante da família. E Ele quer te colocar numa posição não apenas de não ter o pão, mas de estar tão constrangido pelo que você fez, que você não tenha mais nada. Nem pão, nem espiritualidade, nem esperança, nem fé, nem fervor. Que você ocupe sua mente e seus dias se lamentando por aquilo que aconteceu e não enxergue mais nada à sua frente, senão se lamentar pelo que ficou para trás. Há algo aqui que eu quero que você entenda. Eles vão fazer uma travessia. Acorde o vizinho e diga: é pão de travessia. Só que não tem. Tem um pão para 13 homens dentro de um barco. Vai faltar suprimento. Tudo que o inimigo quer é que falte a você suprimento na hora da tua travessia. Porque o que ele sabe é que você está esperando há muito tempo a autorização para atravessar. E tudo que ele quer é que quando Deus te autorize para atravessar, você não tenha suprimento para ir. Tem gente que está querendo uma autorização para atravessar. Quero mudar de nível, quero mudar de vida, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Só que você não está entendendo uma coisa. Não basta só que você seja autorizado a atravessar. Você tem que ter construído o suprimento. Porque se você está pensando que é difícil não atravessar, pior é quem recebeu a ordem para atravessar, mas não tinha suprimento para ir. É quando aquela porta que você sonhou a vida inteira se abre diante de você, mas você está totalmente descapacitado, despreparado e desguarnecido para entrar. O sonho do adversário é que você fique na beira do porto com a autorização de Deus na mão, mas sem pão para fazer a travessia, sem força, sem vigor, sem preparo, sem espiritualidade, sem armazenamento, sem graça, sem unção, sem poder, sem renovo. Eu tenho algo de Deus para dizer aqui. Enquanto você está no porto, se abastece, porque quando Deus autorizar a travessia, nada mais pode te segurar. Oh, glória! Eu me lembro de uma época da minha vida que eu estava na igreja, abri a Bíblia, vi um versículo e Deus me dava uma mensagem. Eu rascunhava 3, 4 coisas. Chegava em casa, completava aquilo, uma mensagem. De repente eu estava indo para algum lugar, abria a Bíblia ali, olhava um versículo, sublinhava uma coisa e Deus me dava uma mensagem. E chegou uma hora que eu disse assim: Senhor, eu não estou querendo mais mensagem não, eu estava querendo agenda mesmo. Porque mensagem já tem aberta, mas a agenda, eu vou pregar essa mensagem aonde, Senhor? Mas todo um acervo, todo um suprimento, todo um tempo, todo um abastecimento, quando eu ainda não tinha para onde atravessar, mas Deus enchia meus cestos. E hoje, quando eu me vejo atravessando e não mais com aquela velocidade, porque, irmão, o tempo passa, as demandas da vida vêm, não tem mais aquela velocidade de olhar. Hoje é remando, e é estudando, e olhando, e é um parto para sair uma mensagem. Mas eu olho o cesto depois e digo: agora eu entendo porque que Deus mandou o pão antes da travessia. É porque quando Ele autorizasse a travessia, os pães já estavam lá. Ou levanta a mão mais alto que você puder, porque eu tenho uma palavra de Deus. É agora. Se prepara agora, se enche agora, ora agora, estuda agora, recebe agora, se prepara agora. Essa é a tua hora, é agora. É agora, irmão. Para você não passar vergonha de ser alguém autorizado a atravessar, tendo que discutir sobre o que fazer com um único pão para tanta gente. O que fazer com tão pouco recurso para uma demanda que se tornou maior do que a sua capacidade de supri-la? A gente quer que as coisas aconteçam. E a pergunta é: tu terás acervo? Tu terás estoque quando eu decidir fazer o que eu estou querendo fazer? Ou tu serás lançado despreparado e sem nada para oferecer no meio de uma demanda gigantesca? Você acha que Deus está levantando a mim e você para passar vergonha? Não é isso não. Você vai atravessar suprido. Essa é a palavra que eu tenho para entregar. Quem me ouve nessa noite, diga amém. Pregador, mas tem só um detalhe: o barco não precisa de pão para andar. Verdade. Verdade. Então o barco atravessa de um jeito ou de outro, porque o barco não precisa de pão.
Você até que tem razão, em parte. Porque o barco vai atravessar, estamos falando de um contexto aqui que não tem motor, ok? O barco vai atravessar sem o braço dos homens? Vai, se tiver vento. Porque quando o vento é bom, até quando você não tem força, você atravessa. Só que o problema é que quando a condição se torna desfavorável, é no braço que a gente prova se consegue. Posso te falar uma coisa? Quem ainda está por aí, diga alguma coisa. Tem gente que só está atravessando porque o vento está favorável. Porque se dependesse da força e do braço que ele tem, ele estava no meio do mar até agora. Tem muito profissional que surfou na onda do mercado lá em cima. Quando o negócio ficou apertado e era necessário ter uma qualificação e uma distinção, apertou. A verdade é que muita gente que a gente reputa como bom crente, só é membro de igreja boa. Ele vai nos ventos bons do barco que ele está. Mas se depender do braço dele para remar, você vai ver onde ele chega. E a verdade é que cada um de nós precisamos estar preparados para a hora que o vento não estiver tão favorável e a gente tiver que pegar o remo e fazer a coisa na força do Senhor. Chacoalhe alguém que está do teu lado e diga para ele: se parar o vento favorável, você tem pão, você tem força, você tem acervo, você tem reserva e vai virar essa situação ao teu favor. Quem corra mandará machandaraia. Barco para Jesus e para o discípulo não era só meio de transporte, também era plataforma de ministração. Você lembra em Lucas 5, quando Jesus pela primeira vez teve uma ideia que viria acompanhar o seu ministério o tempo inteiro. Ele pegou o barco de Pedro, subiu no barco e ministrou a palavra. Você pensa que ele fez isso uma vez só? Marcos 3:14, ele chama os discípulos e diz assim: eu quero um barco sempre à minha disposição. Não só porque ele utilizava como meio de transporte, mas ele usava como plataforma para pregar. Todas as vezes que a faixa da areia do Mar da Galileia enchia, Jesus pegava o barco que já estava à disposição dele, afastava, subia e ministrava. Então o barco não era só meio de transporte. Barco também era ambiente de ministração. Vou de novo. O barco não era só meio de transporte. Ele era ambiente de ministração. E o que é que está dentro do ambiente de ministração dos discípulos agora? Um pão. A escassez foi parar dentro do ambiente de ministração. E como é que você ministra sobre alguém com o quadro da escassez batendo na sua cara? Como é que você tem coragem para falar sobre qualquer coisa? O quadro da escassez mingua a nossa autoridade para falar. Eu comecei isso aqui dizendo para você que estava começando a expor para você por que a escassez é tão interessante para o nosso adversário. Porque ele quer que a escassez te desconcentre. Ele quer que a escassez seja um ponto de convergência dentro do teu ambiente de ministração. Que você não consiga olhar para mais nada, não consiga lembrar das promessas, não consiga lançar mão da palavra, não consiga animar pessoas, não consiga ministrar sobre ninguém. Porque a escassez está lá todo dia te dizendo: você não pode falar sobre isso. A escassez é uma mordaça, é um limitador. A gente se empolga, quem aqui nunca, pelo amor de Deus, se empolgou para falar sobre uma coisa, o coração encheu de fé, e quando você ia começar a falar, o pão olhou para você e disse: você não pode falar sobre isso? Olha como é que está a tua casa, olha como é que está o teu casamento, olha como é que está a tua vida financeira, e você querendo falar de prosperidade no teu trabalho? O pão da escassez nos esbofeteia, o pão da escassez mingua a nossa autoridade. O pão da escassez é o quadro que me lembra todo dia da minha displicência, do meu vacilo. E eu estou dentro do meu ambiente de ministração amordaçado. Estou nos lugares estratégicos podendo falar de Deus, mas estou amordaçado. Estou dentro da família com gente precisando de Deus e eu sem coragem, com medo de alguém falar assim para mim: mas e a tua vida? Mas por que não muda lá para você? Por que teu casamento está assim? É por isso que Satanás está tão interessado na manutenção do quadro de escassez, porque a escassez
escassez cala os pregadores, a escassez amordaça os profetas. É por isso que Deus está interessado em colocar você de novo na estabilidade, na bênção e na abundância, porque junto com isso será devolvida a você a autoridade para ministrar. Alguém está me ouvindo na noite desse dia aí? Você não vai mais ser afrontado pelos teus resultados negativos. Você não vai mais ser esbofeteado pelos teus resultados desfavoráveis. A coisa vai mudar. Oh, levanta a mão por alguns segundos, abre bem a tua boca e glorifica o nome daquele que muda quadro, muda cenário, muda tempo, muda estação. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você não vai mais ficar desautorizado dentro da tua própria casa. Você não vai ficar mais constrangido diante de uma situação. Deus vai te encher de fé. Você vai olhar para o teu resultado, vai olhar para o que Jesus fez e vai chamar as pessoas não para ver o pão da tua vergonha, mas para ver o cesto do teu milagre. Uricalama cheia. Ambiente de ministração minguado, prejudicado, diminuído, apequenado, mordaça, e discípulo vivendo um quadro e um cenário. Qual? A fome agora é deles. Não entendi, pregador? É isso mesmo que você ouviu. A fome agora é deles. A preocupação agora é deles. Dá uma olhadinha no cenário, no texto da multiplicação de pães e peixes. Em algum momento pareceu a você que eles estavam com fome? Eles, os discípulos? Não. Até porque em um dos textos eles tinham pães deles. Eles não estavam preocupados. A preocupação era da multidão. A fome era da multidão. Se você perceber, a preocupação de Jesus não era nem com eles. Eles tinham um pouco ali, mas tinham. A preocupação de Jesus era com uma multidão que estava ouvindo há vários dias. Com uma multidão que precisaria sair dali, que não tinham de comprar. A fome não era deles quando eles serviram. A fome agora é deles. Agora eles estão conhecendo dentro da sua intimidade o que passaram as pessoas que eles serviram. Porque uma coisa é você servir para muitos e você mesmo não está preocupado. Uma coisa é você servir para muitos quando você mesmo não está com falta de nada. Mas muda muito quando você não serve a fome dos outros, quando a fome é sua, quando o problema é seu, quando o drama é seu, quando é teu casamento, quando é a tua porta que fecha, quando é teu salário que não dá para mais nada. Aquela nossa alegria, aquela nossa autoridade de bandeja na mão, e serve um, e serve outro, e mata a fome de um, e mata a fome de outro. Só que dentro do barco agora não tem nada, só tem um pão. E Deus está me chamando a atenção para uma coisa: eu não quero isso de você. O quê? Que você sirva a multidões, mas quando entre no teu barco, você não tenha nada. Eu não quero que você passe esse tipo de situação de servir a tantos, mas padecer de ser servido. Eu não quero que você mate a fome de muitos, mas a tua mesmo você não consiga matar. Você não tem ideia da quantidade de gente que fala com ímpeto, fala com vigor, fala com graciosidade, com bandejas, distribui pão, mas quando chega na casa dele, tem um pão minguado lá esperando ele, um casamento falido esperando ele. Fala, envolve, cativa, serve multidões, mas dentro da sua intimidade o cenário é diferente. E Deus me trouxe para dizer uma coisa: eu não quero discípulo meu sendo uma coisa do lado de fora do barco e outra coisa do lado de dentro. Eu não quero discípulo meu fazendo graça para a multidão, mas padecendo necessidade dentro de casa. A mesma alegria que você tem ao servir, tu também terás em comer. Oh, glória. Se não, meu irmão, essa dualidade, esse farisaísmo vai acabar com a gente. A gente vai chegar na igreja e distribuir sorrisos.
Aí os ministros vão chegar na igreja, distribuir palavra, distribuir sorriso, distribuir fé, e vai daqui, e vai de lá, e vai daqui. Mas como está a minha vida lá no meu barco? É isso que Deus me trouxe aqui para te dizer. Eu não quero que você viva duas realidades. Para o lado de fora do barco, distribuidor. Para o lado de fora do barco, bandeja na mão, toma, pega, come, vai. Do lado de dentro do barco, um pão minguado. Uma vida miserável, alegria escassa, filhos rebeldes, casamento degradado, vida financeira arrebentada, e do lado de fora, um distribuidor de pães e peixes. Essa hipocrisia não tem nada a ver com o discipulado de Jesus Cristo. O discipulado de Jesus Cristo é servindo multidões do lado de fora, mas quando eu estou no meu ambiente de intimidade, tem meu pão, tem minha alegria, tem minha paz, tem minha espiritualidade, tem minha devoção. Chacoalha alguém que está do teu lado e diz para ele: vai ser a mesma realidade. É bênção do lado de fora, é bênção do lado de dentro, é servindo a muitos do lado de fora, mas sem passar fome do lado de dentro. Oh glória! Aleluia! Aí, vem Jesus entrando no barco. Um pão lá dentro, porque os caras esqueceram 7 cestos do outro lado. Vem Jesus entrando no barco. Deixa eu lembrar você de onde ele estava vindo. De uma discussão acalorada com os fariseus. Aí Jesus entra no barco, querendo falar sobre um assunto. Não perca isso aqui. Jesus entra no barco. Olha para ele e diz assim: olha, vocês tomem cuidado, hein? Acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Meu irmão, atenção. O que Jesus estava fazendo? Uma coisa absolutamente comum no seu ministério. Estava lançando mão de uma linguagem figurada. Lançando mão de uma linguagem metafórica. Quando ele usa a palavra fermento, não é fermento literalmente que ele está falando. Ele está falando da capacidade dos fariseus e de Herodes de contagiarem, de levedarem uma massa. Então ele está dizendo assim: tomem cuidado com eles são terríveis, a palavra deles é terrível, eles engodam, cuidado com eles. Só que a cabeça deles, dos discípulos, estava girando num eixo só: o pão que eu esqueci, o pão que eu esqueci, o pão que eu esqueci. Quando Jesus pega a palavra e lança, a palavra entra nesse eixo deles e fica assim, ó: o pão que eu esqueci, o pão que eu esqueci, o pão que eu esqueci. Sabe? Aí eles olham e dizem assim, e começam a pensar: aí, lá vem ele que sabe de tudo. Está falando esse negócio de fermento, porque nós esquecemos de trazer pão. Era sobre isso que Jesus estava falando? Era sobre isso que Jesus estava falando? Por que o inimigo está tão interessado na manutenção desse quadro de escassez? Porque ele quer que eu e você estejamos nos lamentando todo dia, por conta daquilo que fizemos ou não fizemos, do vacilo que demos, do pão que esquecemos. Por quê? Porque ele sabe que a nossa cabeça fica assim, ó. E quando vem uma palavra nova, ela não surte o efeito que deveria, porque você coloca ela dentro de um ciclo que gira dentro do mesmo eixo. Então você não consegue absorver a novidade do que Deus está te falando, porque você traz ela para o teu passado e gira na mesmice. Tem gente aqui que até agora não conseguiu absorver o que Deus está falando. Por que não? Porque tudo que Deus fala, você traz para o teu eixo. Sabe quando alguém chama você e diz assim: meu irmão, porque isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E tua cabeça está assim, ó. E quando ele acaba de falar uma coisa totalmente... Aí você para e diz assim: o pão, eu esqueci o pão mesmo, Alguém aqui já teve a impressão de ficar falando vários minutos com uma pessoa sobre uma coisa, e quando você acabou de falar, você tem a impressão de que ela não entendeu absolutamente, que a cabeça dela estava em outro lugar. Aí ela olha para você concordando, mas você diz assim: mas não era disso que eu estava falando. Por quê? Porque você está tão absorvido pelo vacilo. Você está tão tomado pela ideia, tão obcecado pela lamentação do que você fez, ou do que você não fez, que tem uma instrução nova, importante, decisiva, e ela se
perde, porque você traz ela para o teu mundo e fica girando ela no teu eixo. É por isso que Deus me trouxe aqui para dizer: você vai sair desse pão miserável, você vai sair desse drama, você vai sair desse problema. Eu vou quebrar esse movimento, eu vou quebrar essa roda, e toda a palavra que eu lançar será absorvida por você, toda a palavra que eu lançar será compreendida por você, porque todos os ladrões de semente eu estou repreendendo hoje. Repreendendo. É Deus falando de uma coisa e você pensando outra. É Deus tratando uma coisa sobre o teu futuro e você agarrado no pão do passado. É Deus dando uma instrução nova e você ainda preso e apegado, pegando a grandeza de uma instrução nova e reduzindo ela à conversa do pão que você não esquece. Eu tenho uma palavra de Deus. Coloca a mão na tua cabeça agora, em nome de Jesus. Coloca aí a mão na tua cabeça. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus Cristo, que todo cativeiro da tua mente seja quebrado hoje. Tudo que tem consumido os teus pensamentos, todas as lamentações e lamúrias que você tem submetido à tua cabeça dia após dia, os pesadelos que você tem tido, as coisas que estão atrapalhando você enxergar o teu futuro, eu quebro agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu libero a tua mente para começar a absorver o novo de Deus. Eu libero a tua consciência para começar a processar as novas e poderosas instruções que estão vindo por aí. Quem acredita nessa palavra, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus esta noite. Aleluia. Quando Jesus percebe que eles não entenderam a palavra, porque estavam apegados a uma questão dramática, rodando no eixo sem conseguir sair, Jesus para e começa: vocês não se lembram? O que foi que eu fiz assim naquele episódio lá? Não foi assim? Não tinha tanto? Não alimentei tanto? E sobrou quanto a eles? 12 cestos. A Jesus: e vocês não se lembram? Lembra daquele dia? Não foi assim? Não era tanto, não tinha tanto, não comeu tanto, e sobrou, não sobrou? Sobrou quanto? 7 cestos. Jesus assim: então. Eu acho isso aqui fantástico, irmão. Fantástico. Eu começo a encerrar. Por quê? Porque você percebeu o que Jesus fez com o problema deles? Só lembrou-os acerca de coisas que já tinham passado, vitórias que já tinham sido entregues. Pregador, mas eles não tinham um problema? Tinham. Não tinham um pão só? Tinham. Jesus ignorou isso? Não. E por que Jesus não falou sobre o que ia fazer? Porque ele preferiu fazer sobre o que já... Preferiu falar sobre o que já tinha feito. Vou de novo. Por que Jesus, vendo o problema deles, não falou a respeito do que ia fazer? Porque ele decidiu outra coisa. Decidiu falar a respeito do que já tinha feito. Porque tem vezes que Deus aponta para você o futuro, te lembrando do passado. Mas não é de um passado de dor e de derrota, é sobre tudo que ele já fez. Aí quando ele começa a te lembrar de tudo que ele já fez, subentende-se que ele fará mais uma vez. Fala para o teu vizinho: você se lembra? Fala para ele: você se lembra? Você se lembra daquele socorro, daquela porta, daquela provisão? Você lembra do ano 2002, do ano 2005? Você lembra do ano de 1989? Você lembra quando você morava lá no interior do estado de São Paulo? Você lembra quando você morava lá no nordeste do país? Você lembra daquele dia? Você lembra daquela hora? Você lembra daquele socorro? Lembra daquele livramento? Lembra daquela bala perdida? Você lembra daquele hospital? Você lembra daquela crise? Lembra daquela dor? Você se lembra? Hoje eu não vim falar de futuro. A conclusão é sua. Se eu fiz ontem, eu vou fazer mais uma vez. Quem conclui que ele fará mais uma vez? Quem pode concluir que ele fará mais uma vez?
Eu queria tanto que Deus falasse comigo de futuro. Não vai falar. Por que não vai falar? Porque você não tem fé. E Deus não fala de futuro com quem não tem fé. Tá bom? Ué, pastor, como assim? Ele vai falar do que já fez. Porque ao ouvir sobre o que ele vai fazer, isso não te dá fé. Mas ao ouvir sobre o que ele já fez, isso te dá fé. Você não está precisando de palavra profética sobre o teu futuro, você está precisando de fé. Ah, mas se Deus me dissesse tudo que ele vai fazer, eu cria. Mentira! Cria nada, você não tem fé. Ele vai ter que te lembrar do que ele já fez, para você contrair fé. Tendo contraído fé, a gente começa a conversar de futuro. É simples, irmão. Imagina que você vai encher uma piscina. Calor danado, você vai encher uma piscina. Ainda mais aqui em São Paulo, recurso hídrico. Coisa importantíssima. Você vai encher a piscina. Aí você dá uma olhada e vê assim: os ralos todos são abertos. Não tem problema não. Pode abrir a água. Alguém faz isso? Tem lógica você começar a despejar um recurso importante se você percebe que o receptáculo não tem condições de reter? É Deus falando de futuro com quem não tem fé. Por que eu vou abrir a torneira do fluxo do futuro se você não consegue reter nada? A fé é quando tudo no teu recipiente está devidamente vedado e você está pronto para receber a palavra do futuro, contê-la, absorvê-la, crer nela e começar a caminhar. Mas enquanto isso não acontece, a noite desse dia Deus me trouxe para te dizer: vamos nos lembrar do que eu já fiz. Vamos fechar o ralo, vamos fechar o outro ralo, vamos consertar aquele vazamento. Eu estou preparando a piscina, estou preparando o recipiente. Daqui a pouco eu abro o fluxo do teu futuro e te conto o que eu vou fazer. Mas por hora, lembra do que eu já fiz. Eu vou encerrar porque eu quero orar com você. Agora olha para mim. Jesus olha para eles e diz: lembra disso? Lembra daquilo? Jesus lembrou eles 2 milagres, sim ou não? Quais milagres Jesus lembrou eles? Os milagres das multiplicações dos pães e peixes. Porque o problema ali era pão, sim ou não? Sim ou não? Então Jesus, obviamente, foi coerente, lembrou-os acerca de episódios da mesma natureza. Só que é claro que para produzir fé, Jesus poderia ter falado da mulher do fluxo de sangue, poderia ter falado do cego de Jericó, do cego de nascença, sim ou não? Só que Jesus queria desenvolver neles uma lógica, um princípio e um pensamento. E eu passo para você e encerro. Qual? Não era apenas uma questão de lembrá-los acerca de um milagre, mas lembrá-los acerca de uma operação matemática. Os 2 milagres que Jesus fez eles se lembrarem, todos eles envolviam a mesma operação matemática. Qual? Qual operação matemática? Tinha adição? Era divisão? Não, era... Grita, era o quê? Então Jesus está querendo que eles entendam que Ele fará de novo? Sim. E Ele fará de novo com base na mesma operação matemática. Multiplicação. Pregador, por que isso é importante? Porque o que Jesus quer é que eles não cometam uma falha. Tão revoltados, tão chateados, tão afrontados e entristecidos com aquele pão, que era o resultado do vacilo, do erro, a prova de que não estava dando certo. Quando uma coisa te olha todo dia, quando um mau resultado te olha, quando você não suporta mais olhar para ele, a vontade que você tem é pegar aquele e dizer assim: eu prefiro ficar sem nada. Por que as pessoas, muitas pessoas se divorciam? Por quê? Porque um mau resultado, um casamento infeliz começa a se tornar tão insuportável. Era um cesto, agora é um pão. Você prefere nada aquilo. Por que alguém fecha a porta? Por que alguém declara falência? Por que alguém desiste? Porque não aguenta mais ser afrontado pelo mau resultado. É o número que não rompe. É atraso de pagamento de funcionário. É fornecedor cobrando. Eu não quero mais. Eu prefiro pegar esse único pão, abrir a janela do barco e jogar ele fora. Eu
Eu não quero mais olhar para isso. Só que aí Jesus vem e dá uma dica. Vou fazer de novo. E vou fazer a mesma operação matemática. Eu vou fazer multiplicação. E se você entender que eu vou multiplicar de novo, então você vai entender uma outra coisa. Pergunte qual? Você precisa de pelo menos um pão. Então você não pode jogar pela janela aquilo que você tem. Porque se você se desfizer do que você tem, preferindo não ter nada a ter isso, quando ele vier multiplicar, ele não pode multiplicar o nada. Vamos pensar com a cabeça matemática. Vem Jesus entrando na minha vida, na sua vida, no meu barco, no seu barco. O que ele tem, pregador? Ele tem a força multiplicadora. Só que é uma ciência exata, matemática, irmão. Não importa quem está vindo de cá. Não importa se é 1000 vezes. Jesus é 1000 vezes. Amém ou não amém? Ele tem muito, ele é 1000 vezes. Aí vem ele, 1000 vezes. E o que você tem? 0. E o que vai dar essa conta? E se você tivesse 1? Se você não tivesse desistido? Se você não tivesse se precipitado? Se você não tivesse assinado o divórcio? Deus me trouxe aqui para te dizer: segura esse pão dentro do barco. Por mais que você esteja doido para se livrar dele, porque ele te irrita, ele te aborrece, ele te lembra do teu vacilo. Você quer pegar esse menino, quer mandar ele para casa da avó, para casa de qualquer pessoa, porque ele te lembra a educação que você não soube dar, o quanto você falhou como pai. Você quer se livrar disso, e Deus me trouxe para te dizer: a operação é multiplicação de novo. Tu tem que ter pelo menos um pão aí quando eu chegar. Segura esse pão aí, chacoalha alguém que está do teu lado e diga para ele: essa noite, essa é a palavra. Não joga fora. Acredita mais um pouco, porque tem multiplicação chegando aí. Tem multiplicação chegando aí. Quem acredita, dá um pulo dessa cadeira agora. Fica de puramanda chando como nasica levai. Oh Deus! Pregador, a janela está aberta. A janela está aberta. Eu já estava preparado para chegar amanhã e jogar fora. Estava tudo pronto para eu desistir. Estava tudo pronto para eu abandonar isso. Eu não aguento mais ser confrontado por esse resultado negativo. Eu prefiro nada a esse resultado minguado. Deus me trouxe para te dizer: segura, porque eu estou chegando. Estou chegando com toda a minha força multiplicadora. Estou chegando com todo o meu poder multiplicador. Não estou te pedindo nada. Você não vai multiplicar nada, você não vai fazer nada. Você só vai segurar o que você tem aí. Segura só mais um pouco. Eu só preciso de um pão para eu fazer o que sei fazer de melhor. Eu só preciso de um grão de fé para fazer o que eu sei fazer de melhor. Você entrou hoje aqui pronto e prestes a desistir de uma coisa. Você entende que é com você que Deus está falando, e você não pode começar essa semana tomando essa decisão de desistir, jogando esse pão para fora, porque Deus me trouxe. É a partir disso daí que eu vou fazer. Não, 5 pessoas creram. É a partir disso daí que eu vou fazer. Então você não pode jogar fora. Coloca a mão no teu coração. Eu vou orar com você em 30 segundos. Porque tem gente aqui que entrou com uma decisão na cabeça, mas no poder da palavra, Deus vira uma chave agora no teu coração. Você não vai desistir. Você não vai abrir mão. Senhor, no nome de Jesus, eu estou falando a algumas pessoas específicas agora aqui. Gente que entrou decidida a desistir de uma coisa. A janela do barco estava aberta. Eu já tinha pegado o pão embrulhado, dito: me livro disso hoje. Dessa semana não passa. Eu não quero mais olhar na cara desse pão. Mas essa é a palavra do Senhor. Aguenta firme, porque eu estou chegando. Em nome de Jesus, dá um pouquinho de força, Senhor, de esperança e de fé, para que alguém espere, porque quem fez
tantas vezes, vai fazer mais uma vez, em nome de Jesus, e amém. Dê um abraço em alguém do seu lado agora e diga: espera só mais um pouco, Ele vai fazer mais uma vez. Ele está chegando com poder, está entrando com autoridade, está marchando para decidir, está chegando para definir. Quem pode sentir? Quem pode sentir? Quem pode sentir? Eu me dirijo agora a você que está ouvindo a minha voz, que entrou nessa noite de segunda-feira trazendo o teu pão minguado, trazendo os resultados que você tenta mudar e não consegue, trazendo a vida que você tenta fazer dela diferente e não consegue. Deus está aqui hoje. O Jesus Cristo do texto que eu preguei está aqui hoje, e Ele me trouxe aqui para dizer para você especialmente: eu posso fazer, posso tirar a tua vida desse cenário que ela se encontra. Você precisa de uma aliança comigo. Se você fizer uma aliança comigo, tu terás toda a minha força multiplicadora. Eu só preciso que você não desista da tua própria vida, que você tente fazer o que você não fez até hoje, que é trazer o que você tem, seja o que for, traga no meu altar e me entregue. Traz tua família quebrada, traz tua empresa destruída, traz tua vida que você está pensando em tirar, traz ela no pó, no caco, traz ela, só me traga ela. Porque se a tua vida acaba hoje, eu não posso fazer mais nada, porque depois da morte segue-se o juízo, assim diz a palavra. Mas assim diz o Senhor: se tu me trouxeres tua vida como ela estiver, é o que eu preciso para revolucioná-la. Alguém ao alcance da minha voz nunca fez uma aliança com Deus dentro de uma igreja evangélica, e hoje teu coração está incendiado do desejo de entregar a tua vida para Jesus? Me dê um sinal com a sua mão agora, onde você estiver, porque o Jesus da Bíblia está aqui entre nós. Ele ainda muda cenários, Ele ainda tira o pobre do monturo e o coloca entre os príncipes da terra. Você pode experimentar o melhor de Deus se você quiser. Sai do teu lugar agora, onde você estiver. Você que está afastado de Jesus e da igreja e quer se reconciliar com a casa do Pai hoje, me dê agora a sua mão erguida. Em nome de Jesus, essa igreja celebrará a Deus pela sua vida. Aonde está você que está afastado de Jesus e da igreja? Você que já viveu cenários de abundância, mas olhe você aí agora, com a espiritualidade escassa, com a vida escassa, e Deus me trouxe para te dizer: eu já fiz, você me conhece, você sabe o que eu faço, eu vou fazer mais uma vez. Você quer? Você quer não desistir? Você quer tentar mais uma vez? Venha trazer tua vida de novo no meu altar, porque eu te restauro de novo, te perdoo de novo, te coloco na comunhão com o meu espírito de novo. Você só continua afastado se quiser. Eu estou chamando você agora, assim te diz o Senhor. Tu conheces a voz do Senhor teu Deus. Não endureça o teu coração. Eu chamo mais uma vez. Você que nunca fez uma aliança com Deus dentro de uma igreja evangélica e quer entregar a tua vida para Jesus hoje pela primeira vez, ou você que está afastado de Jesus e da igreja e quer se reconciliar com a casa do Pai, a tua hora é agora. Teu dia é hoje. Se livre agora das tuas amarras e vem até o altar fazer uma aliança com Deus. Alguém que deseja fazer isso? Alguém que deseja fazer isso? Eu já vou encerrar a minha oportunidade e você também vai perder a sua. Tem alguém vindo? Tem alguém vindo? Tem uma pessoa chegando ali. Oh, glória a Deus.